Olá, meus irmãos, tudo bem? É uma honra e uma satisfação imensa estar aqui com vocês para falar de um tema, ou melhor, de um estudo que eu gostaria de ter iniciado antes, mas que não tivemos a oportunidade e agora sim vamos conseguir fazer. Trata-se do estudo de um livro do Charles Webster Leadbeater, que se chama Inner Life, que foi traduzido inicialmente como A Vida Interior, mas atualmente que eu quero dizer, desde que foram escritas as novas edições, ele se tornou como tradução A Vida Interna. Trata-se de um livro muito interessante por várias razões. Eu vou fazer uma descrição de como ele foi escrito, mas para mim ele tem uma importância muito especial, porque foi o primeiro livro. Eu comprei esse livro em 1997, pouco antes do nascimento do meu primeiro filho, e foi o primeiro livro onde eu tive uma experiência diferente com a leitura. Eu não sou preso a fenômenos de maneira alguma, mas eu tive uma experiência muito diferente e profunda lendo, né? E para quem não sabe, alguns já sabem disso, o meu pai, eu fui criado dentro do meio espírita, né? Mas o meu pai já tinha uma grande quantidade de livros de teosofia, sem ter falado comigo nem de sociedade teosófica, nem de teosofia. Eu herdei mais de uma centena de livros dele, de teosofia, né? E, inclusive, Doutrina Secreta, Isis Sem Véu, vários do Leadbeater, Annie Besant, Krishnamurti, são muitos os livros. Mas eu sempre conversei com ele sobre esoterismo, sobre ocultismo. Tendo a minha base inicial como espiritismo, eu comecei a estudar outras coisas. Não frequentei centro desde muito cedo, né? Com 6 anos de idade, eu tive evangelização em casa, com meus próprios pais, e depois cheguei aí no centro espírita algumas vezes, mas parei. E continuei meus estudos, sempre gostei de livros mais técnicos. Esse livro me atraiu muito por conta disso, e comprei esse livro no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, em 1997. Então, aqui, ó, talvez vocês não consigam ver aqui, ó, A Vida Interior. Tem esse processo mágico que vocês estão vendo aí do livro aí. Então, eu comprei, e como eu disse, eu tive uma experiência profunda, mais de uma vez, ao ler alguns trechos. É como se eu tivesse a absoluta certeza de que aquilo era verdade. Indubitavelmente, aquilo me tocou como verdade. E eu nunca tinha tido essa experiência. Então, em janeiro de 97, tinha 27 anos, e eu liguei para meu pai, que era meu grande parceiro de conversa, meu guru, e ele me disse, a frase foi bem simples, ele falou: filho, provavelmente você teve um contato mais estreito com o seu eu superior. E então eu estou apenas reproduzindo aqui o que ele me disse. Não sei, não posso explicar o que aconteceu quando eu li esse livro, mas faz sentido o que ele me disse. Então, esse livro tem um caráter especial, e muita coisa que eu li e, e cujos conceitos eram obscuros ou confusos ficaram bastante claros para mim com esse livro inicialmente, tá certo? Eu estou falando de 1997, muito tempo atrás. Claro que depois disso eu já li muita coisa, mas esse livro foi um marco. E ele não é um livro comum, ele não foi alguém sentou para escrever sobre os temas. Então eu quero que o próprio Leadbeater descreva como foi, e depois a Annie Besant, tá certo? Então, no seu prefácio, eu destaquei aqui 2 trechos para que a gente entenda melhor o livro. Ele coloca assim: prefácio para a edição americana. Eu gostaria de poder ajudar os meus amigos americanos a compreenderem as condições em que foi produzido esse livro. A sociedade teosófica como um todo não compreende nem aprecia suficientemente o trabalho realizado em sua sede. E embora para vocês, na América, ela esteja situada do outro lado da Terra, eu gostaria de ajudá-los a vê-la como ela é.
Os leitores do Messenger hão de ter pelo menos uma ideia geral do aspecto do lugar e devem saber alguma coisa da vida que aqui se leva. Está se referindo a ADIAR, a Sede Internacional da Sociedade Teosófica na Índia. Uma vida longa, trabalhosa, vivida em condições muito especiais. Em nenhum lugar outro do mundo, nesse momento, existe um centro de influência como este, visitado de contínuo pelos grandes, e, portanto, os grandes com G maiúsculo, ele está se referindo aos mestres, e, portanto, banhado pelo seu maravilhoso magnetismo. As vibrações aqui são maravilhosamente estimulantes e todos os que vivemos nesse lugar estamos, portanto, sob uma tensão constante e muito especial, que põe para fora o que quer que exista em nós. Fortes vibrações de outros planos influem durante todo o tempo em nossos diversos veículos, e as nossas partes capazes, em qualquer sentido, de responder a elas, são, por conseguinte, elevadas, fortalecidas e purificadas. Vários dos nossos irmãos contemporâneos aí, que eu já ouvi falar de visitas a ADA, comentam sobre a diferença de sensação, de vibração, de magnetismo que existe no local. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ouvir alguém falando, mas eu vou dar como exemplo o Ricardo Lindemann, e ele fala constantemente disso, que é como se você, ao entrar num portão, tivesse atravessado um portal que te leva a uma vibração completamente diferente, né? Eu não sei dizer se na época era melhor ou pior em termos de percepção dessa sensação, mas é o que Lídio Bitter nos diz. E agora, como é que foi escrito o livro? Durante o dia, cada qual realiza o seu trabalho à sua maneira, mas à noite nos reunimos todos sob o teto do edifício central, defronte dos aposentos da presidenta, antigamente ocupados pela própria Madame Blavatsky. E ali, sentados debaixo do maravilhoso céu noturno da Índia, infinitamente mais brilhante do que tudo que conhecemos em climas erroneamente denominados temperados, ouvimos-lhe os ensinamentos. No correr do verão do ano passado, ouvimos-lhe da presidente, a presidente que faz as palestras, né? No correr do verão do ano passado, grande parte do qual ela passou excursionando pelos Estados Unidos, coube-me a tarefa de dirigir as reuniões dos alunos. Lembrando, a presidente na época era a Anne Besant, né? Anne Besant. Nesse espaço de tempo, proferi muitas palestrinhas informais e respondi a centenas de perguntas. Tudo o que eu disse foi taquigrafado e esse livro é o resultado dessas notas. Então, essa é a primeira observação que eu queria fazer. Esse livro não foi... alguém sentou, o Lídio Bitter sentou e escreveu sobre os temas. Foram palestras que foram proferidas na sede mundial da Sociedade Teosófica, em Adiá, e essas palestras estão aqui compiladas no livro, foram reunidas e compiladas aqui no livro, tá certo? E aí, para começar o nosso estudo, antes disso, quer dizer, eu quero ler aqui o prefácio que a presidente, à época, a Anne Besant, presidente da Sociedade Teosófica, escreveu sobre esse livro aqui para a edição indiana. Nossas palestras, ela colocou entre aspas e com letra maiúscula, noturnas na sede teosófica, na sede teosófica de Adyar, tornaram-se praticamente uma instituição. E uma quantidade considerável de informações resultantes de novas pesquisas, não raro suscitadas pela pergunta de um discípulo, é fornecida nesse círculo amistoso e íntimo. O nosso bom vice-presidente, senhor Subramania Iyer, encontrou tanta ajuda e iluminação nessas palestras que fez questão de partilhar o seu prazer com seus irmãos e no mundo exterior, e doou uma importância em dinheiro para auxiliar na publicação delas. Estou plenamente de acordo com o valor que ele lhes dá e recomendo esse volume e os que seguirão ao estudo atento de todos os nossos membros da Sociedade Teosófica. Tá certo? Então, explicada aqui a razão
de fazermos esse estudo, é com grande satisfação que vamos fazê-lo. E eu vou usar um slide apenas de apoio. A minha ideia é fazer as leituras relevantes dos textos, dos temas que eu selecionei. Eu estou selecionando uma ordem para o nosso estudo, tá certo? Deixa eu apresentar aqui para vocês, a partir de um slide. Aqui está o slide. Opa, aqui, pronto. Então, esse é o livro, essa é a capa atual, né? As considerações iniciais eu já fiz, foram relacionadas a como o livro foi escrito, baseado nas palestras em adiar, proferidas pelo Leadbeater, né? E eu escolhi começar pela terceira sessão, que é a atitude teosófica. São vários os temas, esse próprio capítulo aí, dessa terceira sessão, nós não vamos conseguir completar hoje, a ideia é que tenhamos tempo de reflexão sobre o que a gente vai discutir aqui. Então, eu vou começar com esses 4 primeiros subtemas, ou subtítulos, dentro da sessão A Atitude Teosófica, tá certo? Então, o primeiro deles, eu coloquei aqui, é o bom senso. Então, o autor nos diz sobre o bom senso, dentro da atitude teosófica. O bom senso. Acima de todas as coisas e em todas as circunstâncias, o estudante de ocultismo deverá agarrar-se com força ao bom senso. Acima de todas as coisas, deverá agarrar-se ao bom senso. Topará com muitas ideias novas e muitos fatos surpreendentes. E, se permitir que a feição estranha das coisas lhe destrua o equilíbrio do aumento do seu conhecimento, resultará o mal em lugar do bem. Muitas outras qualidades são desejáveis para o progresso, mas a mente equilibrada é uma necessidade real. Ele está comparando aqui o bom senso à mente equilibrada. O estudo do ocultismo pode sintetizar-se desta maneira: é o estudo do muito não reconhecido pelo homem comum, a aquisição, portanto, de grande quantidade de fatos novos e, em seguida, a adaptação da nossa vida aos fatos novos do modo razoável e sensato. Todo ocultismo que conheço não passa de uma apoteose do bom senso. Todo ocultismo que conheço não passa de uma apoteose do bom senso. No que pesa a nossa atitude, é muito mais importante a aplicação correta, utilizando o bom senso do que nós captamos, do que a leitura ou aquisição do conhecimento em si. É muito claro da maneira como ele coloca aqui. Eu vou fazer leituras de diversas fontes, mas a maneira como eu vou selecionar e aplicar aquilo na minha vida é que vai exigir um bom senso, um julgamento, uma maneira de aplicar baseada nesse bom senso, né? Eu quero dizer, aí eu tenho um texto aqui, isso aqui é da Wikipédia, né? Sobre o bom senso. Eu separei aqui porque tem um conceito aqui do Aristóteles sobre bom senso. Mas, rapidamente, o que é o bom senso? Que ele diz aqui ser primordial na atitude teosófica. O bom senso vai muito além da capacidade de distinguir o certo e do errado. O bom senso está diretamente ligado à capacidade intuitiva do ser humano de fazer a coisa certa. O bom senso está diretamente ligado à capacidade intuitiva do ser humano de fazer a coisa certa. Ele é um elemento que está ligado à moral, de maneira que o bom senso, praticado por um cristão, poderá ser interpretado de uma forma diferente por um islã ou judeu. Também reflete a cultura e o meio a qual o ser humano vive.
O bom senso não envolve tanto uma reflexão aprofundada sobre um determinado tema, lugar ou situação. Isso já entraria no campo da reflexão, mas sim a capacidade de agir e interagir. Captar, agir e interagir, obedecendo certos parâmetros da normalidade face a situação qualquer. Para Aristóteles, essa parte que eu quero, o bom senso é elemento central da conduta ética, uma capacidade virtuosa de achar o meio termo e distinguir a ação correta, o que é, em termos mais simples, nada mais que bom senso. Então, elemento central da conduta ética, uma capacidade virtuosa de achar o meio termo e distinguir a ação correta, o que é, em termos mais simples, nada mais do que o bom senso. Bom, esse é o primeiro tema da atitude teosófica que eu já deixo para reflexão, visto que pode haver uma discussão muito grande aqui, uma reflexão com muitas ideias ou opiniões diferentes a respeito do que seja o bom senso, né? Então, essa é a ideia. O segundo ponto que ele coloca aqui, dentro da atitude teosófica, é a fraternidade, né? Se a gente lembrar os objetivos da sociedade teosófica, está aí explícito no primeiro objetivo, né? Constituir um núcleo de fraternidade, né? Enfim, eu separei alguns trechos, os textos são mais longos, mas eu separei uns trechos mais importantes para a nossa leitura aqui, segundo ao meu critério, né? Então, vamos lá. A fraternidade da nossa sociedade teosófica deve ser uma coisa muito real. É importante reconhecermos e levarmos a cabo uma estreita solidariedade, um sentimento de unidade verdadeira e de atração mútua. Isso será conseguido se os membros esquecerem os próprios sentimentos pessoais e pensarem principalmente nos interesses dos outros. Sair do egoísmo, tendendo ou partindo para o altruísmo em vários campos. O coração da sociedade teosófica está fazendo para si mesma um corpo no plano búdico, um canal através do qual os grandes possam trabalhar. Nós sabemos que as formas pensamento, principalmente aí, das egrégoras do bem, ou da grande fraternidade branca, ou das egrégoras que tem como premissa o altruísmo, a ajuda ao próximo, a evolução, a contribuição com o plano divino, se tornam, essas egrégoras, canais de distribuição de energia, de vibrações dos grandes seres, né? Então, é interessante ele dizer que está se formando um corpo búdico da própria sociedade teosófica, né? A perfeição do canal, como tal, depende da atitude dos membros sinceros e devotados, devotados, pronto. Então, é um canal que depende da atitude sincera dos devotados, a sociedade teosófica. Até o momento, ele está muito imperfeito, à mercê da tendência de cada membro para pensar demasiado em si como unidade e muito pouco no bem e no bem-estar de todos. Lembrando que esse livro foi escrito no início dos anos 1900, né? 1929, 1930. À mercê da tendência de cada membro, até o momento ele está muito imperfeito, à mercê da tendência de cada membro para pensar demasiado em si como unidade e muito pouco no bem-estar de todos. As pedras do muro precisam ser colocadas em seus devidos lugares. Se uma ficar de fora do lugar aqui, ou saliente ali, produzirá aspereza e o muro, como um todo, será um muro menos perfeito. Formamos apenas uma partezinha de um vasto plano, uma roda, por assim dizer, de uma máquina. Uma pequena peça, né, de uma engrenagem, que ele quer dizer. Compete-nos tornar-nos realmente aptos a representar a nossa partezinha. Se o fizermos, ainda que estejamos inteiramente despreparados para assumir uma posição de liderança no drama do mundo, o pouco que fizermos será bem feito e duradouro e ocupará com honra
o seu lugar no conjunto maior. Aquela história de cada passarinho levando uma gotinha para apagar o incêndio, cada um está fazendo a sua parte. Nesse caso, ele descreve com propriedade o papel de cada um para que o corpo da sociedade teosófica seja formado com a perfeição necessária para ser o canal de transmissão dos grandes seres, né? Uma parte a mais sobre a fraternidade. Os conceitos mais usuais de fraternidade que vemos em muitos locais, eu preferi não colocar aqui. Destaquei outros que eu achei mais diferentes do que costumamos estudar, tá? Vamos lá. Se quisermos fazer jus à nossa oportunidade, a oportunidade de estarmos aqui presentes juntos e na sociedade teosófica, precisamos apagar os nossos cantos, os nossos cantos e livrar-nos de nossas personalidades canhestras e esquecê-las, estimulando bons sentimentos de todas as maneiras possíveis. Se ouvirmos alguém dizer alguma coisa contra outra pessoa, tentemos mostrar o outro lado, não só no que respeita às nações, mas também no que respeita aos indivíduos, ou seja, fala mal de alguém, de uma cidade, de uma nação. Vamos tentar ver o lado bom, não estimular que se fale ainda pior, ou continuar falando mal daquela pessoa, daquela entidade, daquela nação. Nós sabemos que as formas de pensamento são plasmadas no mundo mental e que, ao fazer ou acompanhar uma maledicência, eu vou usar essa palavra maledicência, porque no livro Aos Pés do Mestre, que eu vou pegar agora para usar como referência também no mesmo tema, ele usa exatamente maledicência. Ao fazermos isso, nós alimentamos a egrégora negativa. A gente acabou de falar da egrégora positiva da sociedade teosófica, mas alimentamos a egrégora negativa se fizermos isso, né? Incentivarmos falar mal de. Contrabalanceemos o mal falando do bem, não para dar uma impressão falsa, senão para apresentar o melhor aspecto ou interpretação dos fatos. Um exemplo que o Everaldo gosta muito é você olhar o copo que está com meio preenchimento de água e prestar atenção na parte cheia dele, e não na parte vazia, né? O nosso trabalho consiste em fazer a máquina funcionar suavemente e neutralizar o atrito. Engraçado que dentro do budismo a gente tem a premissa, né, ou se preconiza o pensamento antídoto. Né? Se você tem um pensamento ruim, você vai equilibrar com um pensamento contrário, oposto, bom. Né? O nosso trabalho, já coloquei aqui, a nossa meta consiste em ser um todo unido com a sociedade e concorrer para a harmonia do mundo exterior. O plano é grandioso, a oportunidade maravilhosa. Vamos ou não vamos aproveitá-la? Olha que questionamento interessante que ele coloca, né? Vamos ou não vamos? E aí, como eu disse, aos pés do mestre aqui, bem rapidamente, eu gosto muito de acentuar, de falar sobre esse ponto aqui das palavras, né? De como a gente fala em vão e quando fala mal, e como a gente pode tentar atenuar isso. Bom, ele coloca aqui, aos pés do mestre. É bom falar pouco, melhor ainda é nada dizer, a menos que tenhas plena certeza de o que desejas dizer é verdadeiro, amável e útil. A gente utiliza as siglas, troca um pouquinho essa ordem de UVA, né? O útil, verdadeiro e amável. UVA, só fale o que seja UVA. Antes de falar, pensa cuidadosamente se o que vai dizer tem essas três qualidades. Se assim não for, não o digas. Continuando aqui, vou ler só mais um pedacinho. É bom que, aqui, quando alcançares a iniciação, terás que vigiar, ou para alcançares, terá que vigiar cada palavra, a fim de não dizeres o que não deve ser dito. Muitas das conversações ordinárias são desnecessárias e insensatas. Quando descem a maledicência, tornam-se perversas. Assim, acostuma-te antes a ouvir do que a falar. Não des opiniões, a menos que sejam diretamente solicitadas. Então,
Mais um ponto sobre a maledicência, que devemos cuidar. E aqui, voltamos ao livro, Vida Interna ou a Vida Interior, de Leadbeater. Última parte aqui sobre a fraternidade, tá? Vamos lá. Temos todos a responsabilidade de que estou falando. E os dentre nós que precisamos escrever livros e pronunciar conferências, sentimos isso muito mais agudamente do que se pode imaginar. Amigos nos têm dito, às vezes, que devíamos ter atingido o estado de adepto antes de escrever livros, a fim de ter certeza absoluta de que eles estariam escoimados de erros. Veja que ponto interessante que ele colocou aqui. Sem eu ser perfeito, como é que eu quero ensinar aos outros? O que eu quero falar de espiritualidade com os outros se ainda não sou um adepto? Veja o questionamento que ele mesmo coloca aqui. Só posso dizer que decidimos partilhar dos nossos conhecimentos imperfeitos com nossos irmãos, ainda que nos falta muita coisa para adquirir. E tenho para mim que o resultado justificou a decisão. Ele, com a vida inteira dedicada a isso, desde de que se dedicou à Sociedade Teosófica, foi palestrante e escritor, né? Se tivéssemos esperado até atingirmos o estado de adepto, é verdade que os nossos livros teriam sido perfeitos. E eles agora estão muito longe da perfeição. Mas, nesse caso, como se vê, teríamos todos de esperar por eles 1 milhão de anos, ou coisa que valha, o que teria representado uma considerável diferença no trabalho da Sociedade Teosófica do século atual. Foi no século passado. Tenho a impressão de que o problema que me foi apresentado é exatamente similar a esse. O missivista também poderia abster-se de lecionar até conhecer tudo, mas que seria feito, então, da sua divisão nesse momento? Então, mesmo de maneira imperfeita, você tentar ajudar as pessoas a adquirir uma janela em relação à espiritualidade, ou abrir uma pequena fresta em relação a temas altruístas, temas não egoístas, já vale mesmo com imperfeição. Então, nossos encontros aqui mostram isso. Muitos gostam de uns autores, outros gostam de outros. Alguns consideram alguns autores sem senso do que escrevem, enfim. Mas toda essa junção que a gente faz aqui, mesmo pegando pedaços imperfeitos, inspira para que nossos pensamentos e vibrações sejam melhores. Essa reflexão eu acho muito boa, porque ele mesmo, o Leadbeater, já foi aí dentro da história da Sociedade Teosófica e fora dela, já foi criticado de várias maneiras, né? E vale a crítica. Todos têm livre possibilidade de expressão, né? Agora, mesmo na imperfeição, isso é bom que a gente coloque, muita coisa boa é acrescentada às pessoas que se dedicam a essa leitura, né? Então, essa é uma reflexão muito interessante que eu quis trazer para vocês aqui. Aí nós vamos para o tema Ajudando o Mundo. Lá o primeiro texto que eu separei aqui, dentro da atitude teosófica Ajudando o Mundo. O ocultismo altera a vida do homem de muitas maneiras, mas em nenhuma delas, mais do que nisso, torna-o absolutamente concentrado num único ponto. É evidente que não estou dizendo que isso o faz descuidar de alguma obrigação dele que ele costumava cumprir. Ao contrário, a primeira prescrição é a incessante diligência para cumprir todas as obrigações. Ele está falando em relação às obrigações do mundo, sua família, prover, trabalhar, ajudar as pessoas, enfim. Dá-lhe, porém, uma tônica de vida que lhe está sempre soando aos ouvidos e de que ele nunca se esquece, nem por um instante. A tônica da prestimosidade. Por quê? Porque ele, passando a conhecer o plano do Logos, procura cooperar com ele, ajudar o plano divino. Será que assim eu estou ajudando o plano divino?
Será que é assim? Eu estou fazendo o correto para a evolução? Dentro Aos Pés do Mestre, ele tem uma passagem muito legal e interessante, que eu acho que vale a reflexão, que é ele coloca, toda vez que você for pensar em fazer alguma coisa, tem a seguinte reflexão: será que o mestre faria isso? Será que o mestre falaria isso? Eu acho que se você, em algumas vezes apenas, se colocar nessa posição, talvez mude a maneira como você vai se comportar. E ele continua. Isso envolve muitas linhas de ação, ou seja, ajudando o mundo. Para poder ajudar efetivamente, o homem precisa tornar-se apto a ajudar. Daí que necessita empreender o mais cuidadoso treinamento, a eliminação das más qualidades e o desenvolvimento das boas. Compete-lhe, outro sim, manter constante vigilância sobre as oportunidades de ajudar. A voz aos pés do mestre também nos coloca em conceito de amor. Ele coloca simplesmente não perder a oportunidade, ver que está sempre vigilante para não perder a oportunidade de ajudar o outro e não fazer mal a outros seres. Conceito de amor, um conceito bem simples e bonito de amor que tem aos pés do mestre é esse: não fazer mal a outros seres e ficar vigilante para não perder a oportunidade de ajudar. Um método, já botei. Não temos o direito nem o desejo de impor a ninguém nossas ideias, mas é nosso dever e privilégio oferecer às pessoas a oportunidade de conhecer a verdadeira explicação dos problemas da vida. Se, quando a água da vida lhe é ofertada, o homem se recusa a bebê-la, isso é problema seu. Mas, pelo menos, devemos zelar para que ninguém pereça por ignorar a existência da água. Esse é um tema interessante, porque não é com todos que nós conversamos sobre alguns temas, né? Esse especificamente, ocultismo, metafísico, sociedade teosófica, a própria teosofia, enfim. A gente tem os momentos e as pessoas corretas para conversar sobre isso. E não adianta insistir com quem não quer ouvir, não é verdade? Agora, o que ele coloca aqui com muita propriedade, que a gente ouve em vários outros autores, é: não perca a oportunidade de falar algo que possa inspirar as pessoas se for solicitado. Isso daí, cara, a gente coloca no... Se a gente lembrar aqui do livro Karma Yoga, do Vivekananda, livro que eu gosto muito, ele coloca um ponto importante, ele separa os tipos de ajuda dentro da Karma Yoga, na ajuda física, na ajuda intelectual e na ajuda espiritual. Ele coloca como sendo a mais sublime, que realmente muda a vida da pessoa e a que mais colabora com o plano evolutivo que a gente acabou de colocar. Ele bota aqui, é bem curto. O conhecimento espiritual é o único que pode destruir nossas misérias para sempre. Os demais só satisfazem as necessidades por algum tempo. O conhecimento do espírito é o único que consegue destruir para sempre o desejo. Assim, o auxílio espiritual é o mais elevado auxílio que se pode oferecer ao homem. É? Isso é muito bonito. Bem, dito isso, vamos para o último tema para a nossa reflexão de hoje, que é a crítica. Se quisermos fazer algum progresso no ocultismo, precisamos aprender a tratar da nossa vida e deixar a vida das outras pessoas em paz. Elas têm suas razões e suas linhas de pensamento que nós não compreendemos. Ficam de pé ou caem diante do próprio mestre. Mais uma vez, temos o nosso trabalho para executar e nos negamos a ser desviados por ele. Precisamos aprender a ter caridade e tolerância e reprimir o desejo insensato de estar sempre descobrindo defeitos nos outros, mesmo que mentalmente. A gente pode chegar ao nível de não falar, porque falar já seria bastante desagradável, ficar falando o tempo todo. Mas o mais importante é nos disciplinarmos para nem pensarmos, ou, claro, se o pensamento vier, não deixarmos que ele seja alimentado. Tirar da cabeça, ou deixa ele passar, ou vem com um pensamento antagonista para conseguir iluminar
aquela ideia e não ter aquele pensamento de crítica o tempo todo, né? Alguns signos de Virgem, alguns signos, como por exemplo o signo de Virgem, tem muito isso. Eu e o Sérgio somos do signo de Virgem, brigamos com nossa mente o tempo todo, tenho certeza em relação a isso. É um desejo insensato e domina a vida moderna, o espírito de crítica. Cada um de nós deseja interferir na obrigação de outrem, em vez de atender à nossa. Cada um de nós cuida-se capaz de fazer o trabalho de outro homem melhor do que ele o está fazendo. Ou seja, eu acho que eu faço melhor que ele. Meu irmão Sérgio, eu estou citando você de exemplo porque você é virginiano, tá? Eu sei que é característica do signo. Eu sei o que eu tenho que fazer. Estou citando você de exemplo apenas. Isso é constatado na política, na religião, na vida social. Ou seja, não, eu faria melhor que ele. Nos dias que correm, porém, as pessoas anseiam tanto por ensinar seus governos a governar que se esquecem do dever primordial de ser bons cidadãos. Olha só, querem criticar, mas nem ele faz a coisa errada, mas quer criticar o governo, né? Para numa vaga que custa R$ 2, mas ele para de graça e dá um para o frentista, em vez de dar os R$ 2 da prefeitura, e critica o governo, porque tá sendo desonesto. Os homens querem compreender que, se restringirem a fazer sua obrigação, o karma se encarregará dos direitos a cujo respeito vociferam tanto. Ou seja, o karma é dele, deixa ele colher as consequências, sejam elas boas ou ruins, deixa colher, sejam elas para melhorar em termos de aprendizado, sejam elas um retorno bom do que ele fez, deixa ele colher, não é verdade? E aí, para finalizar aqui, podemos decidir de um jeito, mas precisamos reconhecer que outro homem, de intelecto igual, pode dar ênfase a outro aspecto da questão. Eu decido de um jeito, outra pessoa decide de outro, vendo outro aspecto da questão. De uma maneira, e decide de uma maneira totalmente diversa. E, todavia, ao decidir dessa feição, ele pode ser tão bom, tão justo e tão honesto quanto nós. Eu decidi de uma maneira, ele decidiu de outra, mas ele pode ser tão bom, tão justo e tão honesto como nós. Eu queria dar um exemplo de uma palestra budista que eu assisti há pouco tempo, já finalizamos aqui, só para dar esse exemplo, mas o palestrante colocou um ponto mais tão bacana sobre esse aspecto das decisões. Veja, ele colocou: um homem tem como atitude defender o não desmatamento, de defender a natureza. Porém, outro homem quer desmatar um pedaço para construir um abrigo para animais. Vejam como ilustra perfeitamente o que ele acabou de dizer. Quem está defendendo a natureza, não quer que desmate, está correto. Mas quem quer desmatar um pedaço para construir um abrigo para animais também está correto, ou não? Então, eu termino aqui a minha exposição com essa reflexão e espero que tenhamos aí muito assunto para discutir. Muito obrigado, meus irmãos. Namastê.